Bem-vindo, bem-vinda à aula de gestão de comunidades. O meu nome é Ana Brambila, eu sou jornalista e eu vou te acompanhar nessa jornada pela essência do jornalismo, ou seja, o público. Mas aqui o leitor, telespectador, ouvinte ou usuário não vai ser aquele sujeito que aparece lá na ponta de todo o processo, que apenas recebe e consome o conteúdo que nós entregamos prontinho para ele. Quando o jornalista é desafiado a gerir comunidades, especialmente grupos online, passamos a executar uma tarefa que pode ressignificar a função social do jornalismo, a de mediação. Lembra que a gente sempre ouviu que o jornalista é o mediador social? Quando se dizia isso, tinha a ver com a nossa missão de levar a informação da fonte até as pessoas. E em parte isso ainda é assim. Mas não dá para ignorar que as redes digitais aproximaram os atores sociais a quem tínhamos acesso privilegiado, ou seja, as fontes. Com isso, uma enxurrada de informação se produz a cada minuto. Fica cada vez mais difícil separar o que é confiável daquilo que não passa de fake news. O conteúdo viaja rápida e invisivelmente entre contas de WhatsApp. Só que por mais que a gente converse, nem sempre a gente consegue se entender. Será que o jornalista pode fazer a diferença nessa hora? O American Press Institute acredita que sim. Desde 2018, os pesquisadores dessa instituição trabalham sobre o que eles chamam de listening journalism, ou jornalismo de escuta. É um modelo que prioriza o contato do jornalista com a população em todos os momentos da nossa atividade, desde a criação de pautas até o momento do feedback pós-publicação. É uma forma de reaproximar veículos e população na busca por um outro papel relevante do jornalismo, que ele pode, obviamente, desempenhar no dia a dia das pessoas. Eu espero, de verdade, que essa aula seja uma sementinha para uma série de ideias que você poderá propor para ajudar a sociedade a retomar a prática de diálogos saudáveis e bem informados. Bom, então vamos lá tentar entender por que a gestão de comunidades é um caminho bastante possível para o jornalista e tão importante nos dias de hoje. Vocês lembram desses ícones, desses logotipos? Eles são bastante antigos, na verdade, né? Quem lembra, então, mais ou menos conseguiu viver os primórdios da Web 2.0, né? Ou daquilo que a gente chamou de fato de colaboração lá no comecinho dos anos 2000. E que justamente nesse começo as coisas foram se configurando na internet de uma forma diferente. Até surgirem essas ferramentas, quem podia de fato postar conteúdo, publicar conteúdo nos sites eram empresas, instituições, ou então quem tinha acesso a um servidor e quem sabia programar um site. Essas ferramentas, na verdade, elas começaram sendo chamadas de sites de relacionamento, né? Então era blog, era Orkut, ICQ, enfim, fóruns, né? Yahoo Grupos, Google Grupos. E aí, com o tempo, as pessoas de fato conseguiram entender, né? Quando eu digo as pessoas, somos todos nós, conseguimos entender que essas ferramentas não estão ali apenas para a gente conversar entre nós, né? E sim para a gente também se pronunciar frente ao mundo. Então, por essa razão, né, aos poucos, esses sites de relacionamento, essas comunidades online, né, elas foram evoluindo e abrindo lugar para as empresas. Agora, olha só que diferente, né? Porque de fato o diálogo que as pessoas tinham nessas ferramentas naquela época, primeiro que de fato eram diálogos, não eram discursos, onde apenas um fala e muitos escutam, né? Aqui todos falam, todos escutam, e quem conversava, o tipo de conversa que tinha ali, era muito mais nessa linha de falar com um amigo, né? Quase uma mesa de boteco. Então, tinha um tom muito mais ligado ao entretenimento, né? E não tanto aos negócios, à mensagem publicitária, ou até mesmo à notícia. Então a gente estava ali para encontrar com os amigos. Só que aí quando chegam as marcas, e entre elas as marcas editoriais, né, as marcas jornalísticas, a gente, como jornalista, acha que esses espaços até então de relacionamento, eles podem ser usados como espaço de publicação. E aí quando a gente fala em espaço de publicação, a gente fala nada mais, nada menos do que um repeteco, né, daquilo que a gente já faz nos nossos websites. Quer dizer, a gente vai publicar as notícias tais quais elas foram para o papel, assim como elas foram para os nossos sites, então elas também vão para a rede social, só que aquele ecossistema, ele está muito mais concentrado nesse tom de diversão, né, de amizade,
e de um estilo de vida que é muito mais leve, que é muito mais solto, né, do que a mensagem oficial, digamos assim, que as instituições podem publicar nos seus perfis de redes sociais, ou mesmo a mensagem jornalística que a gente vê nas páginas e perfis da maior parte dos veículos que estão nas redes sociais. E aí a gente se pergunta, o que o usuário de fato espera da gente nessas redes sociais? Será que ele só quer realmente a notícia e ponto? Quando a gente olha para essas duas telas, é meio sutil a diferença, né? Mas a gente consegue identificar uma diferença que visualmente sutil, né? Ainda que ela seja visualmente sutil, ela tem um impacto muito forte. Será que vocês conseguiram notar? O que é uma e o que é outra? Eu já digo que as duas páginas, elas são administradas pelo Washington Post. Mas a página da esquerda, ela é de fato uma fanpage. E a página da direita é um grupo. Vocês vão me dizer, ok, mas se as duas páginas são do Washington Post, qual é a diferença, né? E eles administram? Bom, aqui a diferença é uma coisa que a gente chama lugar de fala, ou até mesmo poder de fala. Quem tem poder de publicar conteúdo na página da esquerda é apenas a equipe do Washington Post, né? Quem tem poder para publicar no grupo, embora ele seja administrado pelo Washington Post, são todos os membros daquele grupo, né? Vocês podem me dizer que na página da esquerda as pessoas podem de fato colocar comentários, e isso é verdade. Agora, na página da direita, esse lugar de fala, né, que o público ganha, ele acaba tendo mais relevância, né? As pessoas podem sugerir um novo ponto de discussão e não apenas reagir a um ponto que o jornalista propôs. Quando a gente olha para a diferença entre essas páginas, a gente consegue fazer aqui um comparativo, né, a esses dois modelos de produção que, na verdade, eles vêm da indústria do software. Um cara chamado Eric Steven Raymond propôs lá em 99 dois modelos de produção de software, né, em que ele chamou o primeiro Catedral e o outro Bazar. Então, o modelo Catedral, ele seria aplicado a softwares do tipo da Microsoft e também da Apple, que são softwares fechados, né, que somente a própria empresa que programou é quem consegue alterar a configuração daquele software. E por outro lado, o software Bazar, que é justamente aquele, digamos, que a gente conhece aqui como o Linux, né? Que é um software que é criado e compartilhado por toda a comunidade. Quando a gente traz esses modelos para o jornalismo, a gente consegue ver claramente a diferença entre o jornalismo catedral, que é aquele em que apenas os jornalistas do veículo podem publicar conteúdo, né, naquele espaço, seja ele o site do veículo, seja ele as redes sociais do veículo, e aquele jornalismo bazar, que lá no comecinho dos anos 2000 foi estudado como jornalismo colaborativo, né, e que com as redes sociais ressurge através desses grupos de discussão e também de um posicionamento, uma preocupação que o usuário tem muitas vezes de publicar conteúdo nos seus próprios perfis, mas pensando em informar os seus pares. A gente também, em algum momento, pode chamar isso de microjornalismo, mas isso é uma outra discussão. Para a gente tentar entender também o que essas pessoas publicam nesses espaços, né, o que o usuário, digamos, comum, não gosto muito dessa palavra, mas na ausência de outra, eu diria o usuário que não é jornalista, né, o que ele está acostumado a publicar nesses espaços. A gente já falou que tem muito conteúdo voltado ao entretenimento, né, mas não apenas. Olha que interessante, essa pesquisa que foi conduzida por uma universidade no Reino Unido, ela vai dizer que as mídias sociais, né, elas são entendidas pelos usuários como um espaço em que se habita, ou seja, é um ambiente de convívio e não um meio de comunicação. Vamos pensar que o meio de comunicação é aquele que a gente acessa para consumir, para receber um conteúdo. E quando a gente fala de um espaço que a gente habita, que a gente convive, a gente está justamente num ambiente de trocas, né? Então a gente vai tentar viver, reproduzir dentro desse ambiente tudo aquilo que a gente já faz aqui fora, né? Seja postar uma foto, uma selfie, né? Tentando justamente buscar o reconhecimento, buscar a sensibilização de outra pessoa através, por exemplo, dessa clássica foto, né, do braço tomando soro, né? O que as pessoas buscam com isso? Na verdade, elas querem o carinho, né, dos seus amigos. Nossa, o que aconteceu? O que está acontecendo com você? Enfim, e justamente a gente também vai tentar
buscar reafirmar esses nossos laços com os nossos amigos, né? Seja postando foto, mostrando para o mundo o quanto a gente é amado, quanto a gente é querido, né? Também tentando somar capital social à nossa identidade, né? Quando a gente posta uma piada, quando a gente posta uma vaga de emprego, quer dizer, isso tudo depõe a nosso favor. E são coisas da vida, né? Não são meramente comunicados oficiais, não são meramente notícias. É muito mais rico, vai muito além disso. No doutorado que eu defendi em 2018, eu ouvi 650 pessoas em redes sociais, de maneira bastante aleatória, né? E essas pessoas me disseram, né, quando eu perguntei para elas o que é relevante para elas, né, em termos de conteúdo que elas encontram nas redes sociais. E a maior parte delas me disse que os meus grupos, né, eram relevantes, os posts de amigos e parentes e também os relatos cotidianos dos amigos. Agora, vamos pensar para onde que olha o jornalismo, certo? A gente olha também para o cotidiano. Só que a gente não olha para o cotidiano das pessoas comuns, a gente costuma olhar o cotidiano das pessoas que são proeminentes na sociedade, né? Isso tem a ver com os valores notícia, quer dizer, a gente sempre vai olhar para o político, a gente vai olhar para o ator, para a atriz, para o pesquisador, para o referente em tal assunto, enquanto de fato na rede social o que se busca são esses conteúdos mais próximos da vida de cada um. Quando eu pergunto para essas mesmas pessoas, né, qual é o nível de confiança que elas têm entre os autores dos conteúdos que postam nas redes sociais, veja só que curioso isso, né? Dentre todas as possibilidades que eu apresentei para elas, né, os amigos, familiares, marcas comerciais, sites jornalísticos, né, figuras públicas, órgãos do governo e também ONGs e coletivos, elas só vão confiar de maneira majoritária nos amigos e familiares. E mesmo nos portais de notícia, elas tratam com alguma desconfiança, né, com mais desconfiança do que confiança. E aí eu lembro que o Dan Gilmore, que é um autor que trabalhou muito com essa ideia de jornalismo colaborativo, jornalismo cidadão, lá em 2004, ele vai voltar e vai dizer para a gente, realmente, nós no jornalismo construímos toda uma história, né, sem muito contato direto e transparente com a população. Por mais que a gente ouvisse a fonte, né, e a fonte muitas vezes é da população, a gente fica muito restrito a uma ou outra pessoa, uma outra referência, né, e acaba se preocupando muito mais com os nossos pares, nossos colegas, né, ou então com esferas políticas. E aí, para a gente ter alguns exemplos, que também vem da minha tese, fui coletando alguns posts que mostravam, vejam, uma usuária, Renata, dizendo, não custa avisar, ontem 2 amigos foram assaltados no Moinhos, nas paradas ali do Parcão, então deixa um toque para meus amigos, né, que também passam por ali. Isso é uma informação útil, né, isso é quase uma utilidade pública, de fato grupos como Onde Fui Assaltado em São Paulo também vão tentar compartilhar esses ambientes em que se fazem alertas, né, alertas que vêm da população. Qual a chance disso se tornar notícia num jornal, né, ou num telejornal, enfim? É bastante pequena, porque diz respeito a uma realidade muito pontual, né, e é por isso que eu falo do microjornalismo. Quando a gente olha para mundo, né, e percebam que interessante é a disposição que o usuário tem para conversar em grupo, né, quando está nesses ambientes digitais. Essa pesquisa do Reuters Institute é uma pesquisa bastante confiável, ela é publicada desde 2013 e na edição deste ano ela vai falar, vai perguntar, né, para os usuários de Facebook e também de WhatsApp, se eles de fato participam, né, desses grupos sobre notícias e sobre política e também sobre assuntos locais, né, assuntos da comunidade onde eles vivem. E existe de fato uma disposição muito grande, né, das pessoas, de modo geral, para usar redes sociais não apenas para falar bobagem, não apenas para falar da vida particular com amigos e parentes, mas também por se interessar por assuntos de interesse público, ou seja, que podem se tornar notícia, né? Quando a gente compara com outros assuntos que também podem eventualmente ser tratados nesses grupos, a gente também tem aqui uma proporção bastante considerável, né, daquelas pessoas, daqueles usuários que tanto no WhatsApp quanto no Facebook estão dispostos, né, a falar de notícias, de política
e de assuntos de comunidade. É claro que o hobby, né, que é aquilo que está relacionado ao lazer, ao prazer, né, vai ter mais atração do público, né? Lembrando lá que no comecinho dessas ferramentas de sites de relacionamento, comunidades online, as pessoas usavam isso para se divertir, né? E agora elas estão usando isso também para se informar. Na verdade, agora não, né? Já existem várias pesquisas mostrando que esse hábito de buscar informação na rede social muitas vezes supre a minha necessidade informativa, né? Eu como usuário, né? Não como jornalista, mas como usuário. Quando os meus pares na rede social suprem a minha necessidade informativa, é porque eles estão publicando algo de relevância para mim, né? Quando eles publicam algo relevante, é porque talvez o jornal, o veículo, esteja tratando de uma realidade muito distante da minha, né? Então, mais uma vez, olha o perigo que é, né, o jornalismo nessa hora, se afastar da população e os nossos pares, né, do usuário, justamente tentar prover aquela informação que de fato vai impactar no dia a dia das pessoas. E essa outra pesquisa publicada pelo Nieman Lab vai mostrar, e essa pesquisa também é bastante recente, do final do ano passado, ela vai mostrar que desses grupos, né, que as pessoas usam para trocar informações bastante particulares, digamos, segmentadas, né, a respeito ou de uma localidade ou de um assunto, né, quanto mais segmentado for o grupo, melhor, né, e aqui eu acho que a gente tem uma lição muito grande para aprender, né, até mesmo para criar ou para se engajar em algum grupo, alguma comunidade digital no jornalismo, não basta a gente criar um grupo com o nome do nosso veículo, né, porque as pessoas, talvez elas não se engajem no grupo porque aquele grupo pertence a tal veículo, e sim porque aquele grupo trata de um determinado assunto específico, né? E elas sentem a relevância pelo assunto. Aquele assunto, ele realmente vai impactar na vida delas? Bom, se ele for, de fato, um assunto que é tratado de maneira pertinente, de maneira confiável, né? E aí o veículo, ele pode ajudar, melhor, né? Pode ser curado por um jornalista, ainda melhor. Então, vamos tentar oferecer esse novo tipo de serviço para as pessoas, só que detalhe, não apenas no nosso ambiente, no nosso website, né? E sim onde as pessoas já estão, ou seja, nesses grupos em redes sociais. Quando a gente pega essa mesma pesquisa que eu citava agora há pouco, da Reuters, ela vai mencionar, inclusive, que um dos países, né, que mais existem grupos que estejam falando sobre notícias e política é justamente o Brasil, né? Então a gente sabe que o uso de redes sociais aqui é bastante intenso, e não apenas, de fato, né, e de novo, para falar sobre memes e fake news. Quer dizer, a gente também não tem como garantir que nesses grupos não circulem as fake news, mas de fato é muito mais tranquilo, digamos, né, de garantir a saudabilidade dessa discussão se existe uma participação de um jornalista lá dentro, ou de um veículo, né? Aqui no Brasil a gente já tem experimentos até mais antigos, né, como esse do Jornal Extra, do Rio de Janeiro, em que eles segmentam os grupos de Facebook. Vejam, interessante, né, o micro aqui ele tem a ver com a microsegmentação local, né? Então são comunidades online que falam sobre locais, né, bairros do Rio de Janeiro, regiões específicas do Rio de Janeiro, e vai ter obviamente aqueles outros grupos que são muito mais focados em assuntos. Esses outros também, eles são, né, do Espírito Santo e o outro da província de Mendoza, na Argentina. São grupos que são focados em localidades, né? Agora vejam que interessante, nenhum desses dois grupos que eu estou mostrando na tela para vocês, ele se refere a nenhum jornal, a nenhum veículo, né? São grupos organizados, espontâneos, né? Da própria população. E por que não um jornalista participar dessa discussão, né? Eventualmente já existem experimentos até de jornalistas que estão ali para capturar pauta, né? Mas por que não conversar com esse público? Né? Por que não se aproximar, já que a gente está tão distante do público, por que não usar esses espaços para tentar entabular um diálogo, né? Tentar entender melhor qual é a necessidade de informação dessa galera. Quando eu falava para vocês a respeito do microjornalismo, ele não tem a ver apenas com a regionalização, apenas com a geografia, né, com o hiperlocal, ele também tem a ver com tópicos. Então, percebam, em vários grupos, né, especialmente criados, tem vários que são curados, digamos, pelo Washington Post, pelo New York Times também, pela ABC, pela Vox, né, existe uma segmentação extrema. Então, por exemplo, esse aqui bem da direita, do cantinho de cima, é quando o Washington Post convida
pais para falar a respeito de criação, de educação de filhos, né? Então, não é Washington Post em geral. É um tema, um recorte da realidade que vai atrair um determinado grupo de pessoas, né? Ou então se pode falar a respeito do uso e da dependência, né, de opioides, por exemplo, que de fato, se o jornal identificou, aquilo ali pode ser um tema que cruza e que interessa a uma parcela considerável dos seus leitores. Então vamos nos aprofundar naquele grupo, naquele tema, perdão, através de uma comunidade. Então, para a gente, nos nossos veículos, para a gente criar um grupo, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que identificar em quais assuntos o veículo é forte, né? E aí é lógico, quanto mais segmentado for o veículo, mais fácil fica de identificar esses assuntos. Depois a gente pensa, né, e quais desses tópicos em que nós somos fortes, né, a nossa audiência também vai ter em comum com a gente, ou seja, o que ela de fato pelo que ela vai de fato se identificar, né? E que a gente de fato pode oferecer para ela um serviço para conduzir uma discussão de qualidade. Se esses temas são sensíveis, né, são temas que, como eu comentei antes para vocês, né, o uso de opioides, né, é algo delicado, né, ou então algum grupo que trate de uma doença específica, né, doenças crônicas ou doenças degenerativas, que são aquelas doenças que o usuário vai conviver, se tem algum familiar sofrendo dessa doença, enfim, ele vai conviver com aquela realidade por um bom tempo, né, se não a vida toda. Esse é o tipo de tema sensível que também está muito sujeito a muito boato, né, a muito fake news, especialmente nas redes. Então, quando eu tenho um grupo de um veículo de comunicação, né, que tem a credibilidade desse veículo e está olhando para aquele microtema que diz tanto respeito à minha vida, né, é muito mais fácil para mim, né, é muito mais fácil que eu, usuária, identifique ali um espaço de buscar a informação que eu de fato necessite, né? Só que, claro, com uma pegada muito mais crível, né? E por isso esses temas sensíveis vão atrair mais a audiência, né? Porque, claro, a gente vai estar ali nesses grupos, né, como veículo, não apenas para publicar os conteúdos que produzimos a respeito daquele tema, e sim para tentar ajudar o usuário, né? Para tentar orientar o usuário, né? Mesmo que seja na busca por tratamentos ou então por profissionais, especialmente de alguma área, né? Ou seja, provendo informação. A gente não vai clinicar, é óbvio, né? A gente tem que ter uns certos cuidados, e aqui a gente já vai ver a respeito disso, mas o fato a gente precisa aqui tentar calibrar as expectativas do usuário, né? Que não é apenas ler notícia. Muitas vezes ele quer ser ouvido, né? E esses grupos também trazem essa sensação do acolhimento. Quando a gente fala que não é a respeito de escala, mas sim sobre fidelidade e engajamento, é porque talvez por ser tão segmentado o assunto, eu não consiga atingir um grupo muito grande de pessoas, né? Mas essas pessoas que eu for atingir, que estão talvez num grupo reduzido, elas vão ser muito mais fiéis à minha marca, ao meu veículo, e vão estar muito mais engajadas porque aquele tema fala ao dia a dia delas. Aí a gente comentava a respeito, né, de alguns cuidados que a gente tem que ter na gestão dessas comunidades. Então vejam que interessante, quando o New York Times lança uma comunidade sobre culinária, né, sobre gastronomia, eles vão, claro, vincular essa comunidade ao produto que eles têm no veículo, né, o produto online, que é o New York Times Cooking, né? E aí, claro, existe aqui uma certa disputa, né, por modelos comerciais, e que no New York Times, embora ele tenha uma grande parte do seu faturamento seja através de assinaturas, também existem modelos, segue vigente, obviamente, né, a maior parte dos veículos ainda se sustenta pela publicidade, e isso se dá através do acesso aos sites desses veículos. Então, para a gente não canibalizar, né, para usar uma palavra bem frequentemente usada no jornalismo, para a gente não fazer com que a nossa representação online canibalize o nosso produto, digamos, que é apenas nosso, o nosso website ou o nosso produto offline, né? A gente vai tentar limitar que tipo de atividade a gente vai fazer em cada espaço. Então aqui o New York Times decidiu, ok, vamos conversar sobre culinária, sobre gastronomia na comunidade, vamos
trocar receitas, fazer com que o grupo troque boas práticas na cozinha, né? Mas, por favor, não pirateiem o nosso conteúdo nessa comunidade, porque de fato, aí é o caso de nunca ninguém mais visitar o New York Times, e fazer simplesmente com que os usuários que assinaram, né, copiem a receita, colhem no website e pronto, acabou, né? Aí não tem mais por que o site do nosso veículo existir. Então, acho que a gente realmente precisa entrar num acordo com o usuário aqui para estabelecer alguns limites que seja interessante para todos. Essa aqui é uma outra rádio pública que também trabalha bastante bem essa história de criar, né, as regras, né, digamos, a etiqueta da casa, né, se eu não me engano, ela é de Boston, e ela vai justamente tentar estabelecer esse tipo de conversa de um jeito bastante, como eu vou dizer para vocês, organizado e também educado, né, porque não adianta também o público achar que pode fazer qualquer coisa nesse espaço, né, e não ter um certo norte, né. Dá trabalho? Nossa, dá muito trabalho, né, especialmente quando as pessoas entendem que aquele espaço ali também é para reclamar, né, e porque vai acontecer, né, a gente não pode ter essa neura, digamos, né, de ser, ou então pelo menos de atrair, de contentar a todos os usuários, né? É claro que a gente vai fazer o possível para atender a maior quantidade de usuários, isso sempre foi, né, a busca pela excelência no jornalismo. Agora, a minha mãe tem uma frase muito boa que ela fala, não é dela, mas enfim, nem Cristo agradou a todos, né? Então nessa hora, o que a gente pensa vamos tentar acolher aquelas pessoas que estão irritadas, né, em busca de quê? Justamente de a gente tentar reverter esse posicionamento delas. Então, quando elas vierem justamente chorar, né, e reclamar de alguma coisa que a gente tenha feito, elas estão fazendo isso num espaço que é delas, né, a rede social, ela primeiro é do público, depois ela é da marca, né, mesmo que esteja se tratando de uma página ou de uma comunidade online gerida pelo veículo. Quando essa pessoa reclamar, e ela tem todo o direito do mundo, a gente não vai simplesmente apagar, né, esconder a sujeira debaixo do tapete. A gente vai responder, né, a gente responde pelo menos uma primeira vez, para ver se de fato aquela pessoa está afim de um diálogo, ou se ela quer apenas nos xingar, destruir a comunicação entre a gente, aí a gente vai adotar um outro protocolo com ela que a gente já vai ver. A primeira resposta a gente vai dar de maneira extremamente bem educada, né, tentando não parecer irônica, obviamente, mas acolhendo, né, dizendo que de fato alguém leu, né, de fato aquela reclamação ela chegou onde o remetente gostaria que chegasse. Mais do que mostrar que a gente leu, a gente precisa se mostrar aberto ao diálogo, né? Isso é uma coisa que é tão sutil, né, mas que às vezes pode fazer o outro lado repensar na crítica que ele fez. Por exemplo, alguém reclama a respeito do teu trabalho, né? Reclamar é muito fácil, né? O difícil é a gente, de fato, propor uma sugestão. E quando a pessoa que recebeu a reclamação, ela olha para ti, né, e te diz assim, puxa, foi mal, né? Primeiro que ela está sendo extremamente humana, né? E segundo, ela vai te dizer, então, como que eu poderia fazer diferente? Né? Existe aí todo um trabalho de humildade, né, do jornalista, de acolhimento e, sobretudo, de se mostrar aberto ao diálogo, né? Lembrando que rede social não é discurso, e sim troca, e sim diálogo. Se a gente não tiver alguma informação na hora, a gente vai dizer para a pessoa que espera só um pouquinho, a gente vai tentar buscar, ou seja a solução para o teu problema, seja tirar uma dúvida, né? E justamente quando a gente promete alguma coisa para as pessoas, a gente tem que observar, né, que se a gente prometeu, a gente tem que cumprir, né? E aqui, gente, é curioso porque a promessa da gente vai ficar registrada, né? A gente publicou aquela promessa, então é muito natural que a pessoa cobre da gente uma solução. Isso vale sobretudo para aqueles casos em que o usuário vem com muita raiva, né? Às vezes reclamando de alguma coisa, de algum conteúdo ou de algum produto nosso, né? E aí a gente responde dizendo, pera só um pouquinho, né? Eu já vou procurar a tua solução. Isso a gente chama de resposta de contenção. É uma resposta que não vai solucionar o problema, mas ela vai te fazer ganhar tempo,
né, para de fato buscar a solução para aquele problema. É a típica resposta, fica tranquilo que eu já vou te ajudar. E esse relacionamento mais suave, mais leve, né, mais sem expectativa, né? Aqui, por exemplo, quando eu fazia um trabalho lá para Casa e Jardim, Casa e Comida, uma menina simplesmente reagiu, né, a esse post bastante engordativo, de um ovo de Páscoa recheado, né? Ela disse, não passo, vou direto para o suco verde. Então, ok. A gente vai também oferecer um suco verde para ela, né? Por que não? Vai dar para a gente fazer isso todas as vezes? Talvez não, pelo volume de comentários que a gente recebe, né? Mas assim como várias startups fazem, né? Inclusive Nubank, por exemplo, que é um caso bastante referencial na atualidade, surpreende alguns usuários com a entrega de um atendimento super personalizado, né, e muito além das expectativas. E aí percebam qual foi a resposta que a usuária Lilian deu quando a gente ofereceu o suco verde para ela. Revista Casa e Comida, a revista mais querida, não esperava essa resposta. Desculpa se eu fui chata, mas estou em tratamento médico e aprendendo a amar sucos. Quer dizer, ela passou, né, de uma posição, de uma reação bastante, assim, quase agressiva, né, para ela até pediu desculpa, não era o caso de pedir desculpa, mas enfim, mas ela se sentiu surpresa, né, surpreendida nessa hora pela nossa resposta e até, enfim, justamente porque a gente impactou naquilo que ela não esperava. Antes a gente comentava, né, será que dá para varrer a sujeira para baixo do tapete, né? Apagar um post em que a gente recebe uma crítica, ou um post que está sendo, enfim, tentando perturbar uma discussão num grupo. Será que simplesmente apagar o post ou apagar o usuário, bloquear o usuário é uma solução, né? Em alguns casos vai ter que ser, né? Mas antes de apagar, a gente tem alguns passos a cumprir. E um desses passos vai ser avisar a pessoa que vai ser, digamos, censurada, né? Por que ela vai ser censurada? Claro que se houver spam ou ofensa a terceiros, aqui é importante que a gente se ligue num ponto. Percebam que usuários em redes sociais, eles podem usar o nome próprio ou não, né? A rede social nunca tem como garantir, de fato, a identidade desses usuários 100%, né? E se um membro da tua comunidade ofende a um terceiro, né, e tu deixa essa informação, essa ofensa ali publicada, né, é porque tu, enquanto moderador, é corresponsável por aquele conteúdo, por aquela ofensa, né? Por quê? Porque tu, como moderador, tem o poder técnico, inclusive, de apagar aquele conteúdo. Quando tu tens esse poder e tu não apaga, é porque tu tá de acordo com ele. Isso é uma coisa muito complicada, mas já existe, inclusive, jurisprudência a respeito disso, né? Então, o fato de a gente apagar ofensas a terceiros, né, claro que avisando os usuários, autores das ofensas, é uma prática, inclusive, de proteção jurídica ao veículo, né, ou ao administrador dessa página. Claro, quando alguma pessoa também passa uma informação distorcida, né, ou que possa prejudicar terceiros, né, isso também é uma coisa muito séria. Por exemplo, a gente falava agora há pouco, um grupo online que fale sobre saúde, por exemplo, aí alguém vai lá e fala que, enfim, surgiu um tratamento para a cura da psoríase, por exemplo, que é uma doença que, outro dia eu fazia um trabalho para um laboratório, por isso eu lembrei desse tema, e de fato tem uma pessoa, inclusive no interior da Argentina, que oferece a cura para essa doença crônica, e ela fala que existe um creme que ela produz, e que esse creme ele é super disruptivo, enfim, e não. Né, isso tem que ter todo um processo, uma cadeia de avaliação, de pesquisa, então a gente não pode deixar essa informação pública num grupo que a gente administre, né? O que mais? Em caso de informações privadas divulgadas publicamente, ainda que sejam do próprio usuário, tem gente que às vezes divulga o seu telefone, o seu CPF, né, em busca de um atendimento, enfim, e a gente tem que também dar uma segurada e dizer para o usuário, olha, não divulga essas informações, isso é privado, né? Nem o e-mail não divulga. Então, por essa razão, a gente vai apagar e vamos seguir essa conversa, de repente, no âmbito mais privado. Eu comentava antes com vocês, né, de a gente avisar para o usuário quando ele vai ser bloqueado. Nesse caso, vivido no Dallas Morning News,
o usuário Richard, né, ele publica um post bastante agressivo, e a Hannah, que é a gestora da comunidade, ela avisa o usuário, né, que ele está em desacordo com as regras da casa, digamos, e que isso pode ser repreendido, isso pode ser alvo de alguma ação mais séria dentro daquela comunidade. E aí, olha só que interessante, né? Quando a gente responde para a pessoa, situando essa pessoa que ela está num ambiente público, que aquele ambiente é regrado, né? Ele tem que seguir algumas regras de convivência, né? E essas regras, elas têm que aparecer ou na comunidade ou no nosso site. A gente dá essa resposta, a gente está dando uma chance para a pessoa, né? Para ela se reposicionar. Né? É quase como se fosse de fato um alerta para ela repensar a atitude dela, né, com base naquelas regras de convivência. A partir dessa resposta, a gente vai observar qual é a reação dessa pessoa. Se essa pessoa ela realmente volta atrás, então é porque a gente está lidando com, de fato, um membro que quer fazer parte daquela comunidade. Quando a resposta dessa pessoa é agressividade ainda maior, é porque a gente está lidando aqui ou com um hater ou com um troll. Né, que foi o caso do senhor Richard Pollack. Quer dizer, ele acaba, a partir da resposta da jornalista Hannah, falando 1 milhão de outras coisas muito mais agressivas, tudo com caixa alta para piorar, e aí, claro, ele vai ser abolido, né, ele vai ser banido da comunidade. Agora percebam, o importante é que a moderadora, né, depois de abolir aquele usuário hater, ela vai fazer um post para toda a comunidade avisando que ela de fato aboliu, que ela de fato baniu. Por quê? Porque senão ela pode ser chamada de censora. Né? E a gente simplesmente censurar, apagar, excluir um membro, né, sem ter uma tentativa de reconciliação antes, é muito autoritário, é muito arbitrário de parte do moderador da comunidade, né? Seja ele jornalista ou não, inclusive. Então, nessa hora, quando ela diz, então, gente, sabe aquele membro que estava causando? Então, a gente teve que dar um jeito nele. Né? E por que a gente expulsou esse membro da nossa comunidade? Porque existem regras. Né? E aí já é o momento não só para que aquele caso sirva de exemplo e de alerta para a comunidade, mas sobretudo aqui que a comunidade esteja atenta para essas regras de convivência. E aí ela coloca o link para os guidelines, né, da comunidade. Então, se a gente pudesse também tentar pensar em boas práticas, né, e tentar resumir essa ideia de gestão de comunidades, a gente, né, tentaria sempre dar uma chance, né, uma resposta bastante educada, bastante acolhedora para aquela pessoa que está te criticando. E acompanhar a reação dela. Fazer screenshot, né, de todas as ameaças ou materiais que sirvam de prova pode ter validade, inclusive jurídica, desde que a gente reconheça, né, esse material num cartório. Né? E aí, a partir disso, de fato, a gente consegue, até mesmo se for o caso, né, dar andamento a um processo, por mais que aquele conteúdo seja apagado posteriormente. Né? Que mais? Se você está com medo, digamos, né, e de sofrer algum tipo de perseguição na rede, enfim, algum tipo de bullying, né, crie alertas, né, e menções sobre o seu nome, né, ou até mesmo sobre o nome do seu veículo, ou sobre o nome de alguma fonte, né, isso é muito fácil de a gente fazer, por exemplo, através da busca do Google, por exemplo. Buscar a orientação jurídica da sua empresa. Por que eu digo da sua empresa? Não é um cuidado, não, um mero cuidado, né, vai além disso, é porque cada departamento jurídico de cada empresa vai ter uma orientação. Né, então, é um campo ainda muito incipiente, que precisa ser muito desenvolvido, né, o direito digital. Então aqui, de fato, sempre vale, por mais que a gente já tenha feito práticas de uma certa forma numa empresa, a gente vai para outra empresa, a gente realmente tem que rever essas práticas. Vamos evitar, né, deletar posts, ignorar as críticas e aí sempre, gente, jamais revidar. Né? Revidar é a saída pior que existe para uma gestão de comunidade, porque aí não é gestão, né? Aí de fato é briga. E nós, como mediadores daquele espaço, né? Lembrando o nosso papel de mediador social, a gente está ali justamente para tentar manter aquela discussão num nível elevado, né? E que seja positivo e construtivo para todos os participantes. Reconhecer erros, se de fato eles aconteceram, e críticas construtivas, né, que são dadas de maneira educada pelo usuário.
Usar codinomes em perfis pessoais, isso também entra naquela linha, né, de que se a pessoa é jornalista e se sente muito exposta em agir em nome do veículo nas comunidades, né, uma forma de ela separar os seus conteúdos, as suas presenças na rede social, é usar codinomes, usar apelidos em perfis verdadeiros, claro, no seu âmbito para publicar conteúdo pessoal, e usar o seu nome real, digamos, nome, sobrenome, para perfis profissionais, né? E de última, gente, pedir ajuda, né? Quando a gente fala de uma crise, seja ela uma crise numa comunidade, seja no nosso próprio perfil, ou mesmo nas páginas dos nossos veículos, a melhor coisa a fazer é a gente, primeiro, não responder na hora, segundo, pedir ajuda para um colega. Né? E aqui não importa que colega seja esse, ele simplesmente tem que estar fora da discussão, ele não pode ser alvo da discussão, né? E por qual razão essa? Porque, claro, quando a gente recebe uma crítica, isso vai impactar emocionalmente na gente, né? E o nosso instinto, talvez, seja, de fato, revidar, seja rebater, né? Ou escrever a coisa, responder de uma maneira bastante desorganizada, né? E é justamente nessa hora, quando a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? E essa terceira pessoa, esse colega a quem a gente vai pedir ajuda, vai justamente nos trazer alguma luz, né? Algum olhar externo que vai nos ajudar a nos posicionarmos nesse momento de possível crise, né? De uma forma um pouco mais alinhada aos nossos próprios guidelines, né? As nossas próprias regras da casa. E aqui, só para finalizar, queria comentar com vocês rapidamente, né, dessas 3 tendências no jornalismo, em que a gente falou lá no comecinho, né, sobretudo do listening journalism. Eu trago esses 3, mas eu queria fazer realmente um enfoque maior no listening journalism, porque ele é uma prática que já existe, né, que já está sendo desenvolvida em Nova Jersey, num grupo chamado News Voices, e eles justamente, e outros veículos também locais, né, nos Estados Unidos, em que eles fazem encontros com a população, encontros presenciais, inclusive, né, e usam uma série de técnicas, inclusive uma técnica chamada bola de neve, né, em que a gente, não tem nada a ver com a igreja bola de neve, tá, mas até usei isso também na minha tese, mas a gente começa falando com uma pessoa, essa pessoa indica 2 ou 3, essas 2 ou 3 indicam mais 2 ou 3, né, e assim a gente vai entrando nos meandros, né, da sociedade, de grupos de pessoas que a gente não conhece, né, para quê? Para justamente entender as necessidades desses grupos, dessas pessoas, né, em relação à informação. A gente também fala com essas pessoas enquanto a gente está produzindo o conteúdo, né, seja como fonte, seja para pedir um feedback prévio, e no feedback, né, real, depois da matéria publicada. Quer dizer, é uma forma também de a gente estar mais próximo da população. Por enquanto é isso, mas a gente pode seguir essa conversa quando vocês precisarem, e vai ser um prazer. Muito obrigada.